Boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo. É uma alegria imensa ter a nossa audiência aqui hoje, especialmente porque a gente tem um material que promete dar um verdadeiro solavanco na mente. Hoje vamos destrinchar um ensaio muito instigante do Gevandro Barros chamado Cortar Excessos é Ganhar Energia, a filosofia do enxuto aplicada à vida. E chega num momento absurdamente oportuno para todos nós, né? Tipo, a premissa central dele desafia uma noção que está tão enraizada na sociedade que parece até contraintuitiva de cara. Ele propõe que a forma como a gente diagnostica a nossa própria exaustão está fundamentalmente errada. Exatamente, e essa é a grande missão da nossa análise de hoje. Entender essa inversão, porque o texto argumenta que aquela sensação de exaustão crônica da vida moderna quase nunca vem da simples falta de sono ou descanso físico. Na verdade, ela vem de um peso invisível. E a chave para ter mais energia, ao contrário do que a indústria da produtividade prega, não é adicionar mais coisas na rotina, e sim subtrair. Uma mudança de paradigma gigante. É um recado bem direto para quem tem aquele perfil mais curioso, sabe? A pessoa que adora aprender constantemente, que quer abraçar o mundo inteiro de uma vez só. Nem me fale. Para nossa audiência, que adora devorar livros ou que acumula novos cursos, abre 40 abas diferentes no navegador dizendo, depois eu leio isso aqui. E tenta abraçar 1000 projetos ao mesmo tempo, olha, este mergulho profundo vai ser um atalho de ouro. A ideia é entender como organizar a mente para evitar essa sobrecarga paralisante, mas sem perder 1 milímetro de profundidade no aprendizado. Nossa, sim, porque a ironia cruel do nosso tempo é que tentando absorver absolutamente tudo para não perder nenhuma oportunidade, a mente acaba ficando tão saturada que dá um curto-circuito. A gente simplesmente não processa o que realmente importa. Certo, vamos desvendar isso. O ensaio começa com uma observação que, nas palavras do autor, deveria ser muito óbvia, mas quase nunca é levada a sério no dia a dia. A maior parte das pessoas não está cansada por falta de energia física, mas por excesso de carga de outras naturezas. Ele lista os pesos invisíveis que a gente carrega, como o peso mental, emocional, decisório, informacional. Até peso de expectativas alheias entram na conta. São tarefas que nunca deveriam ter sido assumidas. Só de ouvir essa lista já dá um certo alívio, confesso. Porque meio que valida o cansaço que tanta gente sente. Às vezes a pessoa passa o dia inteirinho sentada de frente para um computador, num escritório com ar-condicionado, e às 6 da tarde sente como se tivesse corrido uma maratona na rua. Fisicamente não rolou esforço, mas cognitivamente ela carregou toneladas. E o que o Gevandro faz de forma brilhante é chocar essa realidade com a nossa cultura da adição. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. A nossa sociedade inteira é construída sobre a ideia da adição, certo? Se alguém quer alavancar a carreira, o caminho natural é adicionar uma pós-graduação, adicionar horas de networking, entrar em mais projetos. Se a pessoa quer melhorar a saúde física, o mercado manda adicionar um suplemento, adicionar uma rotina de autocuidado de 10 passos de manhã. Como é que o texto reconcilia isso? O crescimento não exige adicionar coisas? É uma provocação excelente. E aí que o ensaio vira a chave da percepção. O texto aponta o paradoxo dessa lógica. A gente adiciona mais metas, mais projetos paralelos, mais hábitos complexos, cobra mais da gente mesmo. E no fim do dia a gente olha para o teto exausto sem entender por que a vida está tão pesada. A inversão da filosofia do enxuto é parar de acordar e perguntar o que está faltando. E começar a perguntar o que está sobrando. Uma mudança de linguagem bem sutil, mas que muda absolutamente tudo na prática. Muda o jogo inteiro. O argumento é que a energia vital que a gente precisa para viver bem, para criar, focar, não precisa ser fabricada do nada ou injetada com estimulantes. Essa energia já existe. O grande problema é que ela está presa sendo drenada por processos inúteis. A gente precisa libertar essa energia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque quando a gente ouve a frase cortar excessos, o instinto é logo visualizar aquele minimalismo estético que virou moda na internet. Aquela imagem de uma sala perfeitamente branca, com uma cadeira só,
ou uma vida de privações, quase de um monge, onde a pessoa só pode ter 30 objetos em casa, mas o texto deixa claro que a proposta passa bem longe disso, né? Passa muito longe. O autor não está pregando a austeridade rígida ou empobrecer a experiência humana. A base do texto vem de um conceito pragmático que nasceu na indústria, que é o pensamento enxuto, o lean thinking. Vale a pena a gente detalhar isso. O que exatamente uma fábrica tem a ensinar sobre a nossa rotina cognitiva e pessoal? Essa é uma das partes mais ricas da análise. O pensamento enxuto ganhou muita força com o sistema Toyota de produção no Japão pós-guerra. A fábrica precisava ser extremamente eficiente com recursos muito limitados. Eles criaram uma filosofia focada em identificar e eliminar impiedosamente o que chamavam de muda, que significa desperdício. Desperdício era qualquer etapa na linha de montagem que consumia recursos, fosse tempo ou esforço, mas não agregava valor nenhum ao produto final. Ou seja, produzir peças em excesso que vão ficar pegando poeira no estoque, ou fazer um operário dar 10 passos para buscar uma ferramenta que poderia estar do lado dele. Perfeito. Agora, o pulo do gato do ensaio é pegar essa mecânica da fábrica e traduzir para a nossa biologia e para o nosso cotidiano. Quando a gente traz a filosofia do enxuto para a vida pessoal, os desperdícios mudam de cara, mas o princípio é idêntico. Tudo que não gera valor real drena nossa eficiência vital. Ler uma notícia no celular que só gera ansiedade e não muda nenhuma ação no dia a dia é um desperdício. Participar de uma reunião de 1 hora que se resolveria com um e-mail de 3 linhas é desperdício. Manter preocupação com o que está fora de controle, um gigantesco desperdício cognitivo. Então, aplicar a filosofia do enxuto na vida não é sobre esvaziar a casa e jogar as coisas fora, mas sobre refinamento. É o ato de retirar o ruído ensurdecedor para que o sinal possa finalmente aparecer. Devolver espaço para as coisas que realmente sustentam o nosso intelecto. O que é fascinante aqui é a resistência psicológica imensa que nós mesmos criamos contra essa ideia de desaceleração. Vamos ser honestos, a nossa cultura atual lucra demais com a dispersão da atenção. A economia da atenção precisa que a gente esteja olhando para todos os lados. E o texto toca numa ferida brava. As pessoas mantêm o excesso porque, de uma forma distorcida, ele é incrivelmente sedutor. Sedutor? Como assim? A exaustão pode ser sedutora? Através da criação da identidade da ocupação. Pense naquela pessoa que, quando perguntam como ela está, a resposta invariavelmente é um longo suspiro e "Nossa, eu tô numa correria louca, sem tempo para nada, dormi só 4 horas." Ela está exausta, mas ela carrega essa exaustão como uma medalha de honra. O excesso dá para ela uma falsa sensação de importância. Nossa, faz muito sentido isso. É quase como se a falta de tempo livre fosse um atestado de relevância social. Se a agenda da pessoa não está lotada, ela sente que não está sendo produtiva, ou pior, que não é requisitada o suficiente. O ensaio argumenta que essas identidades exaustivas, tipo a pessoa que resolve todos os problemas, ou a pessoa indispensável que está em todos os projetos, elas são mantidas por um medo muito profundo. O medo de perder valor perante os outros e o medo terrível de desacelerar, ficar em silêncio e dar de cara com um grande vazio. Se não houver pendências para resolver o tempo todo sobre o que a mente vai pensar. E é exatamente aí que as filosofias milenares entram na discussão. Porque o texto lembra a gente que o vazio não é um inimigo a ser combatido. O vazio é apenas espaço. E é nesse espaço que a vida consegue respirar e se reorganizar de verdade. A clareza só surge onde tem espaço. O autor faz umas pontes excelentes com o estoicismo e o budismo para ilustrar isso sem cair naqueles clichês de autoajuda. A conexão é super elegante. O pensamento estoico valoriza a moderação não como punição ou restrição, mas como a forma mais pura de liberdade. Sêneca ou Marco Aurélio diriam que quem precisa de pouco para ficar bem é infinitamente menos refém das circunstâncias ou da sorte. Já a tradição budista contribui com a ideia do desapego, e de novo não há uma renúncia triste das coisas do mundo, mas um caminho para a leveza. Soltar o que não serve mais é libertar a mente do peso que esmaga. Mas além dessa fundação filosófica, eu acho fundamental a gente puxar a conversa para o impacto muito material e físico desse excesso na gente.
Porque o custo de manter 30 abas abertas no cérebro não é só se sentir menos zen no fim do dia. O custo biológico e cognitivo na rotina é pesado e muito real. Isso levanta uma questão importante de fato. A gente precisa falar sobre a biologia por trás disso. O texto aborda como a mente humana simplesmente não possui o hardware necessário para lidar com múltiplas prioridades de alta complexidade de forma constante e simultânea. Nós achamos que somos multitarefas, mas a neurociência já provou faz tempo que a gente só alterna o foco rapidamente de um ponto para o outro. O famoso e temido custo da alternância de contexto. Precisamente. Toda vez que alguém interrompe a leitura de um relatório complexo para checar uma notificação de mensagem e tenta voltar para o relatório, o cérebro cobra um pedágio alto. Ele precisa descarregar as regras e o contexto da tarefa antiga e carregar as da nova tarefa. Isso consome glicose, consome energia mental real. É a fadiga de decisão. Cada pequena escolha ou interrupção rouba um pedaço gigantesco da nossa banda larga mental. E o resultado prático disso, que o texto descreve maravilhosamente bem, é a criação de uma tensão constante no nosso sistema nervoso. O corpo entra num estado de alerta perpétuo, como se um predador fosse atacar, mas o predador é só uma caixa de e-mails lotada. E é por isso que o descanso perde a qualidade total. A pessoa deita na cama, dorme 8 horas, mas acorda sentindo que foi atropelada por um caminhão, porque o cérebro não conseguiu desligar aquele estado de vigilância noturno. E emocionalmente, o efeito cumulativo de viver dessa forma ano após ano é devastador. O ensaio fala sobre uma sensação muito familiar para muita gente hoje: a emoção da insuficiência crônica. Como a pessoa está sempre tentando processar informações de 100 direções diferentes, o progresso em qualquer área é super lento. Então surge aquele fundo emocional pesado de eu nunca entrego bastante, eu nunca chego lá, eu estou sempre devendo alguma coisa. Para ilustrar qual seria o antídoto definitivo para essa loucura, o autor traz uma metáfora que eu considero fantástica para ancorar o conceito. Ele diz que a filosofia do enxuto ensina que o fluxo só acontece quando o caminho está limpo. Um rio cheio de entulhos não flui. Uma mente cheia de ruídos não cria. Uma agenda cheia de irrelevâncias não produz nada de valor. É uma imagem que traduz perfeitamente a física do nosso cérebro. A água de um rio tem muita energia por natureza, mas se o leito estiver entupido de pedras e galhos, a água perde a força, ela simplesmente estagna. Quando começamos a retirar esse entulho, e transferindo isso para a vida, quando a gente começa a dizer não para projetos que não fazem sentido, a bloquear blocos de tempo sem interrupção no celular, a silenciar estímulos constantes, os benefícios relatados são absurdos. O paradoxo mais bonito do corte de excessos é que quando a gente diminui a carga de coisas, o tempo parece que se expande. O autor menciona até mudanças fisiológicas drásticas. A respiração da pessoa muda. O ritmo interno do corpo começa a se reorganizar porque a ameaça da urgência desapareceu. E a qualidade da energia se transforma por completo. É muito diferente a energia de uma pessoa que está operando na urgência, apagando incêndio e correndo atrás do próprio rabo o dia inteiro, da energia de uma pessoa que encontrou uma presença estável. Com o caminho livre de entulhos, a mente consegue ir fundo, entrar no estado de fluxo, concluir os ciclos das tarefas. E mais importante, o corpo finalmente ganha permissão para relaxar de verdade na hora do descanso. Então, o que tudo isso significa na prática, numa segunda-feira de manhã? Como nós pegamos essa filosofia toda poderosa, que envolve desde fábrica de carro da Toyota até monges budistas, e aplicamos no dia a dia, sem transformar esse processo de limpeza em mais uma tarefa exaustiva na nossa lista interminável? Se conectarmos isso ao cenário geral que estamos debatendo, a resposta que o texto oferece alivia bastante. A vida enxuta não é um estado final. Ela não é uma linha de chegada onde a gente recebe um diploma de pessoa focada e o problema acaba para sempre. Ela é, na verdade, uma prática contínua, feita de micro-observações. Micro-observações. Esse conceito me parece infinitamente mais aplicável. O ensaio sugere que a limpeza não precisa começar com atitudes dramáticas, do tipo pedir demissão do emprego do nada, jogar o smartphone no oceano e ir morar numa cabana isolada na montanha.
A mudança real começa nas trincheiras das pequenas coisas cotidianas. Exato. O exercício começa só observando ativamente a própria rotina, quase como se a pessoa fosse um cientista estudando o próprio comportamento. Quantas notificações inúteis ficam pulando na tela e sequestrando o foco na parte da tarde? Quantas reuniões são agendadas puramente por inércia corporativa? Quantas conversas que não levam a lugar algum estão ocupando o disco rígido da mente? E o Gevandro vai além dessa logística de escritório. Ele entra na esfera interpessoal que a gente sabe que costuma ser a mais difícil de limpar. Ele convida a gente a observar quantas promessas e eventos sociais nós mantemos exclusivamente pelo medo de desagradar alguém. Ou ainda, quantas relações estão na nossa rotina que drenam 10 vezes mais energia do que nutrem. Exige uma honestidade brutal encarar essas coisas de frente. Exige honestidade e uma coragem substancial para romper esses padrões. Porque, como o texto alerta muito bem, o excesso funciona igual uma erva daninha. Ele sempre tenta voltar. O ecossistema em que a gente vive tem horror a espaço vazio. Se hoje alguém consegue liberar 2 horas na agenda porque cancelou um compromisso inútil, amanhã mesmo o mundo já vai oferecer 3 novas demandas super urgentes para preencher o buraco. Por isso, é uma prática contínua. É preciso criar um filtro rigoroso e perguntar sempre: isso que está pedindo entrada na minha vida hoje, faz sentido? Isso sustenta o que é realmente essencial? E aqui a gente chega na grande revelação do ensaio, no grande porquê de fazer todo esse esforço diário de faxina. Porque ao manter esse filtro ativado e limpar os entulhos do rio mental, a recompensa que retorna não é só uma bateria física do tipo legal, agora tenho fôlego para subir um lance de escadas. O autor descreve o surgimento de uma energia muito maior que ele classifica como existencial. Esse é o ponto alto do argumento para mim. A energia existencial é uma força motriz de uma categoria totalmente diferente. É aquela motivação intrínseca, genuína, que desponta só quando a pessoa sente que a vida dela está finalmente alinhada. É a paz de espírito absurda de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que o próprio tempo, que é o recurso mais finito e não renovável que existe, foi gasto com intenção real, que as escolhas daquele dia refletem com fidelidade o que importa no longo prazo. Um contraste brutal com aquela motivação fabricada, né? Aquela que a gente tenta injetar assistindo a vídeos de inspiração no celular de manhã para tentar tolerar uma rotina que lá no fundo a gente odeia. A energia existencial brota da coerência. Ela vem da harmonia entre o que a pessoa valoriza profundamente e como ela decide gastar a atenção dela a cada hora do dia. É o refinamento na melhor forma possível. O Gevandro resume isso com uma clareza impecável quando diz que a magia acontece quando removemos o irrelevante. A citação é ótima. Quando a resposta para o excesso é não, o essencial se revela e a energia retorna. O ato de dizer não para o supérfluo, para o estímulo vazio, é na verdade o jeito mais poderoso de dizer o maior sim possível para a própria vida e para os próprios propósitos. Para amarrarmos tudo que destrinchamos aqui com a nossa audiência, o ensaio nos presenteia com uma síntese de pura lógica. O fluxo é exatamente o seguinte: a energia vital da vida sempre vai seguir a nossa atenção. Para onde o nosso foco aponta, a nossa energia vai junto. Mas, para que a atenção consiga operar com qualidade e fôlego, ela precisa desesperadamente de espaço. O espaço livre, porém, não cai do céu. Ele exige que a gente faça escolhas deliberadas sobre o que vai ficar. E, por fim, bancar essas escolhas exige a coragem de retirar o que pesa, suportar aquele medo do vazio inicial, para só então deixar a vida fluir com a clareza que o pensamento enxuto promete. Uma cadeia de consequências irrefutável. Atenção, espaço, escolhas e coragem. E se me permite avançar só um pouco além, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo final para quem nos escuta, construído exatamente sobre essa fundação maravilhosa que o texto ofereceu para a gente hoje. Por favor. Nossa audiência adora uma reflexão afiada para ficar matutando pelo resto da semana. O palco é todo seu. Vamos projetar essas ideias para o tamanho do mundo atual. Se concordarmos com o texto que a nossa energia vital, a nossa criatividade e a nossa paz de espírito fluem direto para onde a nossa atenção está focada, a gente precisa encarar um cenário bastante assustador de frente.
Nós vivemos numa era digital onde as mentes mais brilhantes da geração, sentadas em empresas de trilhões de dólares, desenvolvem algoritmos com o único e exclusivo propósito de fragmentar, capturar e reter a nossa atenção a todo custo. Sendo assim, será que o ato de auditar a própria rotina, cortar excessos invisíveis, abandonar essa identidade da pessoa sempre ocupada e proteger ativamente o nosso foco, será que isso deixou de ser só uma questão de produtividade e bem-estar para se tornar talvez o maior, mais urgente e mais silencioso ato de rebeldia da vida moderna? Fica aí reflexão para quem acompanha a gente. O foco como último grande ato de rebelião. Um pensamento simplesmente espetacular para encerrar a nossa exploração de hoje com chave de ouro. Quero agradecer imensamente a companhia de cada pessoa que esteve aqui conosco durante esta análise. É sempre um privilégio compartilhar essas descobertas e exercitar a reflexão crítica ao lado de uma audiência tão engajada. Que todos nós possamos encontrar um pouco dessa coragem rebelde para limpar os entulhos dos nossos próprios rios e proteger a nossa energia existencial. Um grande abraço, continuem curiosos, questionando sempre o excesso e até o próximo mergulho profundo.